Fala galera, beleza? Essa é a videoaula do segundo ano, segunda semana do PET. Então aqui estão os tópicos da semana 2, né, que é solução, soluto e solvente. Vamos ver as definições de cada um aqui para ter uma noção de quando a gente entrar nos exercícios. Concentração molar, vamos ver as fórmulas. Densidade da solução, que o exercício 5 do PET caiu sobre densidade. É o único que caiu, então eu vou fazer ele e aí vocês vão entender melhor como que funciona isso. Aí vou colocar uns exemplos de exercícios para conseguir resolver exercício sobre concentração molar. Vai ser exercícios pontuais. Então, solução, soluto, solvente. Soluto é o dispersor, ou seja, é a substância dissolvida. E o solvente é a substância conhecida como dispersante, ou seja, é a que permite que o soluto se distribua melhor. Como assim, soluto, solvente, mesmo com essa definição, podem não ter entendido, mas vamos imaginar que o soluto seja o sal e o solvente seja a água. Então a água é o dispersante. A água permite que o sal se distribua melhor. O sal, que é o soluto, é o dispersor. Ou seja, o sal é que vai ser dissolvido na água. Agora clareou, né? Então, o que é a solução agora, né? Solução é aquela mistura que recebe tanto solvente quanto o soluto. Simples. Uma mistura de água com sal é um exemplo bem fácil em que deixa claro o papel de solvente sobre o soluto, onde a água é o solvente e o sal o soluto. Essa composição é uma solução de água com sal. A gente deposita o sal na água e forma uma solução de água com sal. Fácil demais, soluto. A gente pode imaginar que é o que tem a menor quantidade e o solvente o que tem a maior quantidade. A gente vai ver algumas características sobre. Olha, algumas características. A água é chamada muitas vezes de solvente universal, pois há uma grande quantidade de substâncias que se dissolvem nela. Há exceções, mas é na maior parte das vezes. Geralmente, o solvente está em maior quantidade que o soluto. Né? O solvente, no caso a água, é em maior quantidade que o sal. Então, geralmente o solvente está em maior quantidade que o soluto. Há exceções também. Os solutos que dissolvem na água são polares, assim como a água. Essa é uma regra conhecida como semelhante dissolve semelhante, pois solutos apolares dissolvem apenas com apolares. Então aqui, tendo a definição de solução, soluto e solvente, vai clarear um pouquinho a interpretação das questões. Então, concentração molar tem uma fórmula, que é a da concentração molar. Esse M é a concentração molar, que é igual ao número de mol do soluto. Esse número de mol também é representado por N1, dividido pelo volume da solução. N1 dividido pelo V de volume. Resulta em a concentração molar. Caso a gente não saiba qual é o número de mol do soluto, a gente vem para essa fórmula aqui, para uma segunda fórmula, onde o número de mol do soluto é a massa do soluto dividida pela massa molar do soluto. Lembra da semana 1, da aula da semana 1, massas moleculares? É a mesma coisa. É a massa de uma molécula, de toda a molécula. Enquanto a massa do soluto é a massa que der na questão, né? A massa do soluto que for fornecida pela questão. Então tem as unidades de medida, concentração em mol por litro, o mol do soluto é em gramas,
o volume em litros. Tem que atentar a isso porque às vezes dá em mililitros e aí tem que converter, né? Então tem que ficar atento com as unidades de medidas também. Densidade da solução, né? Que vai ser no caso do exercício 5 do PET. Tem essa formulazinha. Densidade é a massa da solução sobre o volume da solução. Tem também suas unidades medidas, todas em litros, em gramas e litros. Então, primeiro exemplo de exercício, olha. Calcule a concentração em mol de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 30 gramas de bicarbonato de sódio em água, suficientes para produzir 1 litro da solução. Quer calcular a concentração em mol, que é aquele M lá. Vamos ver se tem a fórmula aqui. Isso. Que é aquele M. Que é esse M aqui. Dissolveu 30 gramas de bicarbonato de sódio. Esse 30 gramas aqui é a massa do soluto. Não é nem um mol, é a massa, está em gramas. Então, quer produzir 1 litro. Então, eu não sei ainda o M, eu não sei o N1, mas eu sei o V. O V é 1 litro. Beleza. Né? Eu não sei o M, eu não sei o N1, eu só sei que o volume é 1 litro. Então, para eu achar o N1, que eu sei que deu aqui que é 30 gramas, a massa do soluto é 30 gramas, né? Eu vou ter que dividir pela massa molar do soluto, que é a massa molecular do bicarbonato de sódio. Qual que é a massa molecular? Tem que ir na tabela periódica, olhar a massa de cada elemento aqui e fazer a soma. Sódio, hidrogênio, carbono e oxigênio. Então, só procurar na tabela aqui, já deixei até separado. Sódio, 22,99, seria 23, tá? A gente vai calcular como 23 arredondado. Carbono é 12, oxigênio 16. Fácil, fácil. E aí é só calcular. O hidrogênio é o primeiro elemento da tabela periódica, a massa é 1. Então olha como é que fica, olha. Se eu tenho um sódio, eu tenho uma vez só 23, hein? Tem um hidrogênio, um carbono e 3 oxigênios. Essa soma toda aqui deu 84 gramas mol. É só dividir 30 por 84. Então, 1 mol desse soluto é 0,35. Beleza, agora ficou fácil. Eu já achei o N1, eu tenho o volume, eu acho agora a concentração. Fácil. 0,35 dividido por 1 é o próprio 0,35. Então, essa concentração que pediu para calcular é 0,35 mol por litro. Muito fácil. Um outro exemplo. Adicionando-se 168 gramas de NaHCO3 em um recipiente, indique o volume necessário de água que teremos, sabendo que a solução terá 0,5 mol litros de bicarbonato de sódio. Olha só, esse NaHCO3 é o bicarbonato de sódio. Então deu a massa do soluto aqui. Quer saber o volume que pediu para indicar, né? E deu a concentração. Então eu tenho o M grandão, não tenho o N1, mas eu tenho o volume. Vai faltar só o N1. Olha, eu tenho a concentração que é 0,5, eu tenho o volume que é... não, tá querendo saber o volume também, né? Indique o volume. Então eu não sei o volume. E eu não sei o N1 direito, porque eu só tenho a massa do soluto, eu não tenho o mol dele. Então, vamos achar o N1, né? O N1 é a massa do soluto sobre a massa molar. A massa molar do carbonato de sódio a gente calculou no exercício anterior. A gente pode até
pegar como referência aqui, quer ver? Deixa eu só voltar aqui. É 84 gramas mol. Beleza. Então a massa do soluto é 168. A massa do molar a massa molar é 84. Então quanto que é? A gente olhou no exercício anterior, né? 84. 168 dividido por 84. Dividido fica 2. Então eu sei que agora N1 vale 2. Eu tenho a concentração. Falta só o volume. Regrande 3. Simples de resolver. Inverteu por causa da regrande 3, né? 2 dividido por 0,5, eu tenho um volume de 4 litros, muito fácil. Geralmente com a regrande 3, então fica atento a isso aí. É só seguir a fórmula. Aqui, segundo ano de química é mais cálculo, então é bom ter uma noção básica aí de matemática. E aí tá os exercícios do PET, ó. Mesma coisa, calcule a concentração em mol. Só usar a fórmulazinha. Aqui já deu os dados, olha. Mas se tiver dúvida, olha na tabela periódica. Atividade 2, mesma coisa. Atividade 3, a mesma coisa. A 4 também é a mesma coisa. Então, a 5. Assim que eu vou fazer, porque entra densidade. Como que eu sei que entrou densidade? Por causa disso aqui, ó. A água apresenta densidade de 1,044 gramas centímetro cúbico. Então, é aquela fórmula de densidade. Então, vamos lá. Uma solução de 368 gramas de glicerina, tá? Que é a fórmula dela. Provavelmente devemos calcular a massa molar dela, massa molecular dela. Então, uma solução de 368 gramas de glicerina em 1.600 gramas de água apresenta densidade de 1,044 gramas por centímetro cúbico. Calcule a concentração em mol dessa solução. Concentração em mol, que é cálculo M aqui. Não deu o N1, só deu a massa. Também não deu volume, né? Creio que eu vou ter que calcular o volume com essa densidade aqui. Então, o N, né, é a massa dividido pela massa molecular. A massa é 368 dividido pela massa molecular, que é o cálculo do carbono, a gente sabe que é 12, hidrogênio a gente sabe que é 1 e oxigênio a gente sabe que é 16, né, que a gente olhou na tabela periódica para fazer do bicarbonato de sódio. Então é 12 vezes 3 mais 8 mais 16 vezes 3. Soma tudo isso aí dá 92 gramas mol. Então, o N1 acabou que deu 4. Então, já a primeira variável eu achei. Agora falta o volume para eu achar a concentração. Como que eu vou achar o volume? Naquela forma de densidade, massa sobre volume. O volume seria essa densidade aqui. Quer dizer, densidade é densidade, o volume que eu não tenho. A variável de densidade é 1,44. Essa massa eu vou ter que somar a da glicerina com a água, porque essa soma dessa massa é que compõe a densidade total, por isso que eu vou ter que ter uma massa total. Somei a massa total, deu 1968. Então, densidade é igual massa sobre volume. Como vai fazer regrinha de 3, vai só rearranjar a equação que vai ficar fácil visualmente de entender o cálculo. Então, eu tenho a densidade, que é 1,44, e eu tenho a massa total, que é 1968. Então, 1968 dividido por 1,044 dá 1885 ml. Por que ml? Por causa
da densidade foi dada em centímetro cúbico. Centímetro cúbico é a mesma coisa de mililitro. Só que eu quero saber em litro, é só converter aqui, ó. 1885 ml é a mesma coisa de 1,885 litros. Agora eu já sei volume e já sei o N1 aqui. Fácil agora de achar a concentração. Só dividir 4 por 1,885. 4 dividido por 1,885, concentração molar de 2 mol por litro. Arredondando para 2 mol por litro. Então, essa é a aula. Espero que tenha entendido os cálculos e até a terceira semana.